Boa noite a todas, a todos e a tudo, como diz o nosso querido professor Luciano. Estamos aqui para a primeira live do Mandato Coletivo Plural Progressista. Eu sou a Mariana, estou hospedando esse encontro aqui no meu canal e vamos falar um pouquinho, responder algumas perguntas a respeito dessa iniciativa. O mandato é uma candidatura a um mandato de vereador, no qual nós pretendemos exercer essa função fazendo a divisão das decisões. Na verdade, não é uma divisão, mas uma votação de cada uma das decisões entre nós 5 representantes aí de vários setores da sociedade, mas principalmente professores. Eu sou a Mariana, eu sou professora de inglês atualmente, mas sou formada em comunicação, sou resendense. Eu participei de alguns projetos sociais aqui na cidade, como a Oficina de Ideias, o Projeto na Medida, também trabalhei com os aprendizes no CIEE e algumas outras coisas que eu participei por aí, movimentos juvenis e etc. Vou passar a palavra para mais uma das nossas participantes aqui do mandato. Cada um vai se apresentar um pouquinho e depois a gente começa as rodadas de pergunta, ok? Por favor, Hilarina, fala um pouquinho para a gente quem é você, o que você faz e o que te levou a vir para esse mandato coletivo. Boa noite, meu nome é Hilarina, eu sou psicóloga, cuidadora, trabalho na rede municipal de ensino, tenho interesse por essa área de educação especial já há muitos anos e eu fui convidada pelo Luciano, eu acho a ideia incrível, eu acho que quanto mais descentralizado o poder, melhor. E eu trabalho já há bastante tempo com movimentos feministas, movimentos LGBTQ, e a ideia é incluir todo mundo. Muito obrigada, Hilarina. E agora, Stephanie, por favor, fala um pouquinho para a gente, Stephanie. Quem é você? O que você faz? O que você está fazendo aqui? Então, meu nome é Stephanie, eu sou professora de Educação Física, sou concursada em Itatiaia e aqui em Resende. Aqui em Resende eu estou no Departamento de Esporte, em Itatiaia eu sou concursada pela Educação. E eu desde sempre sou feminista e venho participando de grupos feministas e tal, e grupos LGBTs, eu sou lésbica, e estou aqui a convite do professor. Muito obrigada, Stephanie. E, por favor, agora, Luiz, fala um pouquinho para a gente quem você é, o que você faz e por que você está aqui. Olá, está projetado aí? Meu nome é Luiz, eu atualmente trabalho na rede municipal de Cruzeiro, na área da educação, né? Eu sou teólogo de formação, professor, historiador, tive um tempo atuando como pastor, né? Atuei no sul do Brasil, junto aos agricultores do interior do Paraná, do noroeste do Paraná, e na fronteira do Brasil, na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai ali, e também Argentina, né, em certa medida. Assim como todo mundo aqui, né, eu estou nesse mandato a convite do professor Luciano também, quando eu regressei para Resende no ano passado, e a gente teve alguns contatos e acabou que nossos caminhos aí se fundiram, e eu achei interessante pela pessoa dele, pela figura dele, por tudo que ele representa aqui na área da educação, da filosofia, da livraria, tudo que envolve ali o professor Luciano e toda a sua história aqui em Resende, e também por conta sentir a urgência de um posicionamento à esquerda, progressista à esquerda, no sentido até mesmo religioso também, como eu disse, sou evangélico de tradição protestante, gosto de fazer essa distinção, né, de tradição protestante, e
estou aqui também a convite porque acredito nessa iniciativa coletiva e plural. Ok, agora eu vou abrir para ele, que é o culpado disso tudo. Professor Luciano, por gentileza, fale para a gente um pouquinho por que você fez esse convite. Da onde surgiu essa ideia? Bom, qual era a maquinação que estava rolando na sua cabeça para fazer isso? uma boa noite para todo mundo. Eu estou muito contente de estar aqui. Bom, eu dou aula desde 94 e em Resende desde 1999 e me mudei para cá aproximadamente em 2005, 2004. A cidade acolheu a minha família muito bem e eu desenvolvi duas áreas aqui. Uma foi na sala de aula. Eu trabalhei em pelo menos 4 instituições por no mínimo 10 anos em cada uma, o que mostra um certo compromisso com essas entidades. Né? De todas elas eu saí por iniciativa própria. E saí por quê? Porque eu estou me vendo em condições agora de poder me dedicar um pouco mais à questão política. Eu dificilmente iria conseguir fazer isso estando em sala de aula por causa do tipo de engajamento político que eu tenho. Ele é de briga, ele não é conciliador, não. Eu acho que é importante ter pessoas conciliadoras, precisamos disso, mas também precisamos de um pouco de briga. E é a minha vocação. E também aqui nós abrimos uma livraria que virou um point de resistência, né? Gregas e troianas, tem inclusive esse nome no feminino, mostrando que a ideia é essa, lutar pela luta feminista, pela luta LGBT, pela luta antirracista, né? Contra todos os preconceitos. Estou muito satisfeito. E os outros 4 que eu convidei para formar esse coletivo, teve outros convites também, mas nem todo mundo pôde aceitar por variados motivos. Mas esses 4 que estão aqui, nenhum deles é amigo pessoal. Com nenhum deles eu tinha contato pessoal, não tinha o telefone de nenhum deles. Eles foram convidados, vocês foram convidados, pelo que eu ouvi falar de vocês, pelo pouco que eu vi do trabalho de vocês, pelo que vocês, do pouco que eu vi, me representaram tudo aquilo que eu acho que vale a pena lutar. Então eu estou, assim, mais do que satisfeito, eu estou honrado por fazer parte desse grupo. Aconteceu de eu ser o filiado ao partido, eu ter feito os convites, então, oficialmente falando, o candidato sou eu. Mas poderia ser qualquer um dos 5 tranquilamente, porque os 5 honram muito essa proposta. Essa é a ideia básica. Obrigado. Muito obrigada, Luciano. Agora a gente vai passar para algumas perguntas. Vou começar com Ilarina. Ilarina, de que maneira o mandato coletivo pode contribuir para a melhoria dos bairros e distritos mais afastados de Resende? Deixa eu. Pronto. Obrigada, Mariana. Então, de forma geral, eu acho que quando você descentraliza, quando você tira da mão do candidato de uma única pessoa a responsabilidade de atender todos, isso fica mais fácil de acessar, de alcançar, né? E falando especificamente da nossa região aqui em Resende, atualmente eu moro na Serrinha, eu morei muito tempo na região de Visconde de Mauá, na vila de Visconde de Mauá, propriamente dita, e acaba que eu vivi como cidadã muito das deficiências daqueles locais, entendeu? Eu vivo até hoje com as deficiências das áreas da Serrinha. Eu trabalhei em diversos bairros, em escolas aqui do município, dentro do município, em alguns locais mais afastados, e a gente acaba vivenciando as dificuldades daquela população. Então, quando você entra com uma proposta de um mandato coletivo, que a ideia é ser mais acessível, é alcançar a população que mais precisa desse tipo de serviço, é impossível você ter conhecimento dessas coisas e não querer resolver. E eu acho que cada um, dentro dessa proposta, dentro do nosso coletivo, tem uma vivência da cidade de Resende, tem uma vivência de conhecer, de saber das necessidades, conhece mais um local do que outro, e cada um vai procurar atender as demandas daquilo que conhece. Todo mundo aqui sabe que tem áreas aqui em Resende que o poder público realmente não chega, e são áreas que mais precisariam ser
atendidas pelo poder público, que, claro, tem que atender a todos. A questão é que não é atendido de forma igual. E eu acho que, nesse ponto, o mandato coletivo torna isso mais fácil de ser acessado. Muito obrigada. Agora, a próxima pergunta é para Stephanie. Stephanie, por que candidata num coletivo e não individualmente? Como foi esse convite? Você teve dúvida de participar dessa iniciativa ou não? Então, eu sempre fui meio afastada da política partidária. Assim. A minha família não é uma família que se envolveu assim, na política e tal. E eu nunca tive esse interesse. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que a política partidária envolvia diretamente o meu trabalho, assim. E aí eu comecei a ser crítica em relação a isso, em relação ao mundo político e tal, mas eu ainda continuava ali na minha zona de conforto, sem me envolver. Veio o golpe de 2016, e aí eu senti necessidade mais ainda de me envolver, e eu comecei a participar de alguns grupos de feminismo e tal, e alguns grupos de LGBTs também. Com a eleição do atual presidente, eu percebi que se eu não me envolvesse mais ainda, o sistema ia me engolir. Então, eu comecei a tentar tomar mais partido ainda, totalmente de esquerda. E aí, em junho, o professor me fez a proposta pelo Facebook. Assim, eu não fazia propaganda para ninguém, mas, como sempre, cuspi para cima, caiu na testa. Eu fiz propaganda para ele, assim, ele postou que ele estava se pré-candidatando, eu compartilhei e ele me fez a proposta ali no Facebook. Eu falei, vou pensar. E aí, depois de uns 20 dias, ele me mandou outra proposta, inbox, e aí eu falei para ele, vou pensar de novo. E aí eu conversei com uma amiga minha, a Laura, ela é historiadora e tal, ela é uma pessoa pedagoga, uma pessoa maravilhosa, assim. E aí ela virou para mim e falou assim, a gente precisa de pessoas como você. Aí eu pensei que se eu não me envolvo, outras pessoas vão entrar para me representar. Então é melhor que eu me represente e que eu represente o nicho do qual estou inserida. Porque eu consigo ouvir as pessoas e dar voz às pessoas. Então, assim, eu entrei no grupo do mandato coletivo para isso, para dar voz às pessoas que eu sei que não tem voz. Muito obrigada, Stephanie. A próxima pergunta vai ser para ele, o nosso professor Luciano. Como tem sido a receptividade dos eleitores à candidatura coletiva e como você acha que será a receptividade dos vereadores, caso eleitos? Bom, a receptividade tem sido a melhor possível. Eu não esperava tanto carinho. Eu até tenho comentado nas redes que me surpreendeu. Apoios que vêm assim naturalmente. E não é só o apoio do tipo, conte comigo. Estou contente de poder apoiar vocês. Eu realmente estou muito satisfeito, eu estou comovido, eu estou surpreso. Então, a receptividade tem sido muito, muito, muito boa. Nós representamos a primeira proposta de mandato coletivo da cidade. Temos também a do professor Álvaro, mas ela surgiu depois da nossa. Então, assim, embora estejamos concorrendo ao mesmo tempo, a nossa nasceu primeiro. E isso me deixa muito satisfeito. Então, hoje a receptividade é a melhor possível. Tem gente oferecendo apoio, gente fazendo propaganda como se fosse cabo eleitoral, sem a gente pedir, contatar, assim, com naturalidade. Estou muito satisfeito. Já a expectativa, se nós formos eleitos, e eu falo isso sem arrogância nenhuma, a eleição é difícil, tá? Mas, hipoteticamente, se nós formos eleitos,
eu penso que ela vai ser bem recebida. O ambiente político, ele tem a sua selvageria própria, né, dos debates, das ideias antagônicas, né? Mas também é um ambiente que as pessoas têm que manter um mínimo de civilidade para poder estar no mesmo ambiente durante 4 anos. Então, existe um grau de civilidade que costuma permear. Num primeiro momento, e nós já percebemos isso, existe às vezes uma ciumeira, do tipo, mas eles, como é que eu vou dizer, eles usaram o subterfúgio, na verdade eram 5 candidatos em vez de 1. Para, mas a possibilidade de trabalhar com mandato coletivo está aberta a todos. Então, assim, nós não estamos nos aproveitando de uma vantagem, nós estamos tomando uma decisão, uma postura que todos podem tomar. Né? Então, não existe, num primeiro momento, uma ciumeira, um estranhamento, mas isso não deve prosperar, não. Até porque, oficialmente, só um de nós, durante os 4 anos, vai estar lá representando o mandato como se fosse um mandato como qualquer outro, de uma pessoa só. Né? O trabalho nosso de coletivo vai acabar ficando muito mais fora do holofote. E é no que interessa mesmo, que é no dia a dia dos projetos, da fiscalização, do caminhar entre a população, conhecer os bairros, né? Estou muito esperançoso, estou com uma expectativa muito boa. Eu acho que vai dar tudo muito certo. Obrigado. Tem que abrir o microfone. Mariana, seu microfone está fechado. Acontece. A próxima pergunta vai para o Luiz. O Luiz tem uma trajetória com a igreja evangélica, né? E nós temos uma pergunta específica em relação a isso para ele. Muitas pessoas julgam que política e religião não devem se misturar. O que você tem a dizer a respeito disso? Depende, né? Essa questão dessa mistura depende muito da dosagem, eu acredito, né? No que cabe à esfera pública e ao poder público, obviamente que a religião não pode tentar intervir a fazer proséritos, no caso, né? Mas não tem como dissociar, a nossa vida ela é integrada, não tem como dissociar o indivíduo religioso das suas decisões, das suas ações, né? Quando um padre, um pastor, um babalorixá, uma ialorixá votam, todo o conjunto, né? Então não tem como repartir o ser humano no meio, independente da sua religião e daquilo que ele professa ou não professa, né? Agora, essa pergunta, na verdade, eu acredito, ela tem uma pegadinha, desculpa assim, né? Porque ultimamente a religião ela tem sido usada de forma negativa e de forma proselitista no Brasil, sobretudo aí nos últimos 10 anos, né? Troca daqui, troca dali, e esses líderes, sobretudo da igreja evangélica, eles têm negociado com a direita e com a esquerda, sem nenhum referencial. A questão do envolvimento da política com a religião é uma questão, a mim, como teólogo, é uma visão da boa e da má teologia. E aí, um tempo eu estudei uma teologia chamada teologia pública. Tem questões do bem comum que perpassam o âmbito teológico e também fazem uma interface com a questão do Estado, do bem comum. E tem coisas que são pertinentes mais à questão restrita da igreja, né? Da sua ação, da sua missão. Então, respondendo, elas se misturam porque nós somos essa mistura, né? Essa bricolagem lá do Francis Bricolet. Mas a questão é até estabelecer o limite. E aí, por isso que eu estou nesse mandato, nessa proposta, porque eu, como religioso, como um protestante, como um pastor, vamos dizer assim, defendo de forma intransigente e inegociável o Estado laico, né? E também me posiciono completamente contra essa bancada que está aí chamada bancada evangélica, que não me representa enquanto evangélico, quanto cristão, quanto religioso e muito menos quanto cidadão. Porque ela é uma bancada que ela não tem nenhuma relação, a meu ver, com a proposta do evangelho de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, porque ela está aqui na busca pelo poder, pela teologia do domínio. E aí, se tiver um tempo, eu posso falar um pouco mais sobre o que é essa teologia do domínio, né? Que a ministra Damares, ela expressa isso muito bem, né?
ela quer usar ali para fazer prosélitos, para defender uma ideia, um valor da igreja. Eu defendo isso de forma... Sou contra isso de forma intransigente, assim como defendo o socialismo de forma intransigente e me coloco como progressista também de forma intransigente. Então, essa é a minha resposta, para também não tomar tanto tempo, né? Nessas posições eu sou inegociável, isso aí já tem um tempo, né? Minha caminhada começa, nessa linha do progressismo, começa em 2008, quando eu vou para o seminário, vindo da realidade conservadora de Resende, caio no seminário São Paulo, aquele mundo acontecendo, e ali eu chamo a minha conversão de fato, né? A minha conversão de fato, a causa dos pobres, do reino de Deus, do movimento do sem terra, do sem teto, e das outras causas que esse escopo dos movimentos sociais abarca. Então, eu me converto a essa visão e somo aquilo que eu já tinha. E aí, então, eu decido militar e decido fazer uma reconsideração de tudo aquilo que eu tinha vivido antes. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigada, Luiz. Agora, uma pergunta para mim. Só um momentinho, então vamos ver. Qual pergunta para a Mariana? Mariana, como você acha que o plural progressista contribuirá efetivamente com movimentos sociais em Resende, como o feminismo e etc? Bom, eu entendo movimentos sociais como qualquer união de pessoas que têm um objetivo em comum e desejam alcançar um bem. Então, por exemplo, o plural progressista, ele é um coletivo que é um movimento social, 5 pessoas. Ele pode aumentar, outras pessoas podem se juntar a nós, né? Eu acho que é essa até a ideia, pelo menos eu estou querendo isso. E qualquer movimento, qualquer grupo que tenha uma luta que precisa ser defendida e direitos que precisam ser garantidos são movimentos sociais. Então, o que a gente precisa fazer como mandato coletivo para trazer movimentos sociais para a voga, né, para trazer eles para a superfície, para fazer as suas vozes serem ouvidas? Ir lá conversar com essas pessoas. É isso que existe de proposta no mandato plural progressista, é procurar quem precisa de ajuda, quem é de Resende e está nos bairros mais afastados, quem tem as necessidades, quem depende do poder público para conseguir alcançar direitos. Então, a população que necessita do SUS, que necessita da assistência social, a população que vai precisar estar na escola pública. Então, é esse o nosso objetivo, tratar os movimentos sociais. Então, por exemplo, o feminismo, que foi especificamente o que foi perguntado. Quais lutas do feminismo são mais importantes? Todas elas são, mas eu acho que a primordial hoje em dia é a questão da luta contra da violência contra a mulher. Então, aqui em Resende nós temos o NIAM, que é o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, que não só pode, como deve receber mais recursos para poder realizar o seu trabalho de forma mais completa. Então, a gente pode também exigir uma melhor formação dos profissionais que fazem atendimento em serviços públicos, para poder receber uma mulher numa situação de violência ou quaisquer dessas questões. A gente pode também trabalhar, de repente, pela inclusão na nossa lei municipal, na lei orgânica do município, questões de segurança e proteção para mulheres e outras. Então, existe muito a ser feito, e o nosso convite fica aqui para que as pessoas se aproximem do mandato, não só com promessas de apoio, mas também com demandas e com o que elas entendem que seja necessário para a cidade. Porque a gente precisa saber, somos 5, então vamos conseguir cobrir mais espaço e mais locais e conversar com mais gente, mas também precisamos de mais. Precisamos que a população de Resende se envolva politicamente e se faça representada. Somos uma das propostas que existem para a Câmara Municipal, mas não somos os únicos, então precisamos também estar vivendo essa vida política pública
né, e nos envolvermos com os movimentos sociais para poder alcançar o melhor resultado possível para todos, ok? Vamos para a segunda rodada de perguntas. Então, eu volto lá para a Ilarina. Segunda pergunta para a Ilarina. Qual pretende que seja a sua maior contribuição pessoal para o mandato? Então, eu acho que cada um de nós tem algo a acrescentar. Eu acho positivo que sejamos tão diversos, o que agrega bastante na proposta é porque cada um aqui tem a sua vivência, tem a sua forma de encarar o mundo e passou pelas suas próprias experiências. E no meu caso especificamente, eu sou mulher, todos aqui somos profissionais de educação, mas eu sou mulher, eu sou psicóloga, eu sou mãe, e eu acho que isso me dá uma perspectiva que a mulher, a mãe, eu acho que ela é muito pouco representada. A maternidade é um local muito solitário, é um lugar muito solitário. Eu sou mãe solo, e isso tem um peso que pouca gente enxerga. E a gente não tem, como a Stephanie disse, ela não é mãe, mas, como ela disse, se a gente não se representar, ninguém vai representar a gente. Ninguém se interessa mais pelas nossas pautas do que a gente mesmo. E eu sei que, infelizmente, o número de mães solos é muito grande e a preocupação com esse nicho, com esse público, com essas mulheres é muito pequena. Eu trabalho com educação especial e, para além da maternidade solo de crianças neurotípicas, as mães de crianças neurotípicas, que são mães solos em sua maioria, que são abandonadas, que são deixadas pelos parceiros, quando se descobre que essa criança tem uma deficiência, a dificuldade dessas mães de lidar com essa maternidade, com a criação dessas crianças, desse filho sem apoio, é uma coisa que precisa ser vista, é uma coisa que precisa ser pensada num apoio, numa rede de suporte para essas mães. E eu acho que essa perspectiva, esse olhar é muito importante dentro do poder público, e eu acho que a minha ideia é trazer um pouquinho desse olhar para o caso nós... Desculpa, gente. Caso a gente seja eleito, a minha ideia é trazer um pouquinho desse olhar um pouquinho para essas mulheres. Muito obrigada, Ilarina. Agora, uma pergunta para Stephanie. Stephanie, como professora da região sul-fluminense, né, trabalhando em vários colégios, que necessidades você acha que a escola pública municipal tem, que são mais importantes, que precisam ser vistas pelo poder público? Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Pronto. Então, eu acho que a escola pública ela precisa ser vista como um ambiente que forma cidadão, não só que tem uma criança ali para ser educada, e ela precisa ser vista como um ambiente para formar cidadãos críticos. E eu acho que o poder público ele precisa investir muito mais nas escolas públicas, em relação a material, em relação à capacitação de professores, principalmente em relação à capacitação de professores para lidar com diversidade. E aí eu incluo o que a Ilarina falou, diversidade, pessoas com algumas necessidades especiais, diversidade de público mesmo, porque hoje em dia eu vejo que nós temos professores que entram na escola pública e não têm recursos financeiros, inclusive, para se capacitar, e aí continua fazendo o que aprendeu na faculdade há 10 anos atrás, e a sociedade vai mudando. E a gente tem que acompanhar essas mudanças, e a gente precisa se capacitar para isso. Então, assim, precisamos de recursos públicos para essa capacitação
e também de recursos públicos para a parte física também, né? Porque a gente vê muitos professores trabalhando com material sucateado e tal. É uma luta grande. Muito obrigada. A luta pela educação, que é uma luta de todos nós aqui, que somos professores. Professor Luciano, peraí, deixa eu jogar ele aqui. Abrir o microfone. Professor Luciano, se eleitos, como funcionará de fato o mandato coletivo? Como será o dia a dia do grupo? Bom, a ideia, ela parece ser complexa, mas na verdade ela é simples. Nós 5 compomos uma unidade. E eu, sozinho, se eu tivesse que tomar alguma decisão em relação a algum voto, eu teria dentro de mim partes dizendo coisas diferentes. Eu tenho um lado mais individual, eu tenho um lado mais social, eu tenho um lado mais pragmático, eu tenho um outro mais, digamos, clínico, que tem paciência com o processo, né? Enquanto o outro é cirurgião, já quer intervir logo. E essas partes dentro de mim, elas têm que conversar, porque eu sou um. Quando nós formamos esse grupo, é a mesma coisa. O grupo tem cabeças diferentes, pensamentos diferentes, e eles vão ter que entrar em acordo para tomar uma decisão para essa unidade que é o grupo. E eu acredito que vai ser um processo muito bonito. Nós temos um mecanismo a priori que simplifica tudo, chamado voto. Então, qual vai ser a nossa postura diante de um projeto de lei? Qual vai ser nosso discurso? Qual vai ser o tom do nosso discurso em relação a determinado assunto? Os 5 vão sentar e discutir, vamos chegar num ponto em comum, ou se não houver essa facilidade de chegar num ponto comum, a gente vota. Então, basicamente, é esse o critério. A proposta é só lembrar que existe um titular, que no caso sou eu, na hora disso ser oferecido lá no plenário da Câmara ou diante da formalidade. Na prática, somos nós 5 conversando e discutindo e debatendo e aprendendo um com o outro e aprendendo, inclusive, a ser voto vencido, se for o caso. Aliás, vai ser o caso várias vezes, né? Mas eu acredito muito que, como indivíduo, embora tenha minhas dualidades, as lutas dentro de mim, mas eu sou um que tem uma visão de mundo própria. Eu sou ateu, existencialista, socialista, franciscano, são paulino. O grupo, ele também tem uma unidade, é um grupo de esquerda. É um grupo muito lutador pelo Estado laico. É um grupo muito disposto a brigar contra todos os preconceitos. É um grupo muito disposto a brigar a favor das lutas pelos direitos humanos e de empoderamento das minorias. Então, a ideia é que a gente, nas nossas discussões e reuniões, mais as usemos para afinar o nosso discurso, para ensaiar o nosso discurso e a nossa prática, para nos sentirmos, digamos, reafirmados pelos companheiros, do que, na verdade, tomando decisões. Porque as nossas afinidades são muito grandes. Agora, qualquer divergência, o voto resolve. Nós, aliás, tivemos um primeiro exercício, né, de tomada de decisão, sábado passado, que pela primeira vez nós nos reunimos presencialmente. E ali nós tiramos algumas fotos, e uma das fotos seria, digamos, uma foto especial. E nós tivemos que decidir ali se seria com máscara ou sem máscara. E ali, no exercício, nós acabamos optando por tirar a foto sem máscara. Fizemos isso com muito cuidado, tiramos a máscara apenas por alguns segundos na hora de bater a foto, estávamos distantes um do outro, prendemos a respiração. Mas é isso, o voto resolve. Esse grupo, embora não fosse conhecido um dos outros mais intimamente antes desse encontro, né, ele é muito afinado em relação a esse compromisso com as ideias básicas. Questões práticas, como, por exemplo, o salário. Nós vamos pegar o salário do vereador e dividir entre nós. Então, olha que interessante. Eu ouço muito, estou ouvindo muito, de que o grande interesse dos políticos ao se candidatar é o salário, 4 anos de bom salário garantido. Aqui não tem isso. O que vai sobrar é um salário mínimo, talvez 2 para cada um.
que não é de se jogar fora, mas também ninguém vai se envolver na política, arrumar essa dor de cabeça por causa de um salário como esse, até porque todo mundo aqui é profissional e tem sua renda e tem seu trabalho. Então, questões práticas, por exemplo, o salário a gente vai resolver assim, dividindo tudo. A priori, nós vamos dividir todo o trabalho, vamos dividir o espaço na Câmara. Então, eu estou muito satisfeito com a expectativa que nós temos. E uma coisa interessante, eu não sou aquele cara organizador, metódico, líder, né? Então, a proposta é que cada um dê de acordo com a sua contribuição, com aquilo que tem facilidade, com aquilo que está disposto a brigar. Nós não vamos fazer divisões e a ponto de poder ficar cobrando de cada um metas pré-estabelecidas, né? Eu estou muito esperançoso. Eu acho que vai dar uma mistura muito boa. É um grupo que é um zoológico completo, né? Nós temos LGBT, temos heterossexuais, temos gente que é mãe e pai, temos gente que não tem filho, nós temos ateu, nós temos pastor, nós temos gente com grande espiritualidade, embora não se defina religiosamente, nós temos gente que está na plenitude da sua vida adulta, como eu, de 50 e poucos anos, e adolescentes um pouco mais jovens, como os outros 4, que estão na faixa dos 30 anos. Né? É um grupo interessante. Nós temos o Luciano, oficialmente, que é um homem, mas o grupo tem 3 mulheres. Então, eu estou muito esperançoso de que vai ser um exercício de engrandecimento de todo mundo. É isso. Obrigado. Eu que agradeço. E agora mais uma pergunta para o Luiz. Luiz, já que o Luciano comentou, vai ser essa agora a pergunta. Te incomoda o fato de você estar vinculando o seu nome a de pessoas tão diferentes como um ateu tão convicto, por exemplo? Então, eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para vocês me ouvirem bem aí e tudo? Porque, na verdade, a minha internet já caiu aqui umas 5 vezes, não sei se vocês perceberam. Mas, em todo caso, eu vou falando, né, aqui. Se me incomoda o fato, não, pelo contrário. Para mim, é uma alegria muito grande. Eu acho que enobrece esse grupo, essa presença tão diversa. Me incomodaria estar no meio de fundamentalistas religiosos, assim como me incomoda muitas gestão, vou dizer, né? Vou repetir porque não sei se caiu, mas assim como me incomoda a atual gestão, por exemplo. Algumas questões aqui na cidade, por exemplo, inauguração de obras. Aqui eu moro no bairro Cidade de Alegria, então foi inaugurado, não reinaugurado, mas foi feita uma espécie de um culto ecumênico para comemorar a reforma do posto de saúde ali. E estava presente um pastor e um padre. E muito me incomoda porque eu não sei se foi chamado, mas certamente não foi, porque não é de prática fazer isso. Algum representante de uma matriz afro, de uma religião afro, alguém do espiritismo, do kardecismo, ou até mesmo alguém ateu, porque até a pessoa que tem essa vertente, até ela pode estar ali, aquele lugar é um espaço público, e é um espaço do Estado. Então, nesse sentido, me incomoda ver que a religião está sendo como o braço do Estado. E justamente isso, né? Tem um autor brasileiro radicado na França, ou francês radicado no Brasil, eu não sei, eu sempre confundo, chamado Michel Louvi, ele fala o seguinte, que na verdade os comunistas e os cristãos, de fato, os cristãos da libertação, eles têm o mesmo objetivo, que é combater a idolatria desse simulacro de um Deus, ou seja, o Deus desse pessoal aí é o Deus mercado, é o Deus capital, é o Deus das negociatas. E nesse sentido, eu me orgulho muito de estar do lado do professor Luciano, porque o que ele combate é o que eu também combato. Essa idolatria do capital, essa idolatria do mercado e a utilização da fé para fins de um pequeno grupo ou de interesses pessoais. Então, muito me engrandece estar nesse grupo, porque não estou traindo em nada a minha biografia, né? Porque a minha biografia é marcada pelas minhas posições em relação às minorias. Já sofri questões morais, assédio, tive oportunidades censuradas. Esse
Esses dias uma pessoa me encontrou na rua e falou assim, cara, você poderia estar muito bem hoje, numa grande igreja, ganhando 12 mil reais, andando de carro, viajando para o exterior. Eu falei, se isso para você está bem, para mim não é. Estar bem é fazer o que eu acredito, estar do lado das pessoas que eu gosto. Então, eu quis dizer, você fica posicionando a favor da esquerda, dessas minorias, ninguém vai te dar nada. Então, esse mundo, as pessoas estão acostumadas a relacionar assim, por trocas. Eu não, me relaciono por ideias. E nesse sentido, estar nesse grupo para mim é um prazer, é uma alegria muito grande. Eu gostaria de ter conhecido esse grupo antes, de ter conhecido vocês todos e todas antes desse momento eleitoral, porque quem sabe nós poderíamos ter tido mais tempo para programar uma caminhada maior, que eu acredito que vai se estender depois do período eleitoral. Porque filho, né, andar, Jesus dizia isso, né? Eu prefiro andar do lado daqueles que a sociedade discrimina do que dos falsos religiosos, dos hipócritas, aqueles que estão apegados ao império e às benesses que esse império pode trazer, tanto para o seu grupelho quanto para as suas questões pessoais de satisfação do seu próprio ego. Então eu estou nessa linha, em nada traio meu mestre, que é Jesus de Nazaré, e estou com ele até o final, e estou com vocês também até o final. Amém. Porque certamente ele está. Obrigada, Luiz. Agora mais uma perguntinha para mim. Vamos lá. Se eleitos, qual a sua maior preocupação com relação ao grupo? Preocupação no sentido de que precisa ser bem afinado. Bom, vou contar um pouquinho da minha história para justificar a minha preocupação. Eu já participei de algumas campanhas eleitorais. Como eu tenho aí na história a participação em partidos anteriormente, e eu comecei muito cedo a vivenciar campanha e mandatos, porque eu participava de um partido que chegou a ter vereadores na Câmara, chegou a ter prefeito na cidade, e eu tinha essa possibilidade de, como criança, estar vendo esse ambiente na época que eu crescia. Eu sempre valorizei e achei muito interessante a ideia de se propor a se colocar na vida pública em prol, em bem da sua cidade e dos grupos minoritários e toda essa questão. Sempre foi um desejo meu vir candidata. Porém, não sentia a certeza e a força para vir fazer isso sozinha, e daí o aceite ao convite de fazer parte do coletivo, porque eu acredito que juntos, né, a gente divide os pesos e multiplica as vitórias. Então, as celebrações serão mais interessantes e as derrotas vão trazer as lições e vão nos ajudar a crescer, e fazendo isso juntos, né, nós vamos crescer mais. E aí, quais são as minhas preocupações? Eu acho que é de toda pessoa de bem que se propõe a vir para a vida pública, que é, quando eu chegar lá, quando nós chegarmos lá, nós temos esse discurso que nós temos aqui agora, nós temos essas intenções, mas a gente sabe que o sistema é falho e corrupto. Como nos colocar, como nos portar e como interagir com esse sistema, porque é para isso que nós estamos nos candidatando, para nos colocarmos como possibilidade de interação com esse sistema para levar para as pessoas que votaram em nós, ou para aquelas que não votaram em nós, mas ao sermos eleitos, seremos vereadores da cidade toda, não seremos vereadores só das pessoas que votaram em nós. Então, nós precisamos representar a população mais necessitada, a população que depende mais dos órgãos públicos, e por isso nos colocarmos lá como defensores mesmo dos que necessitam, e manter a coerência com aquilo que nós estamos falando aqui. Porque não adianta nada falarmos aqui quando chegar lá, nos embriagarmos de poder ou querermos tornar isso uma questão pessoal.
Então, só o fato de nós estarmos numa candidatura que é coletiva já me tira uma grande parte desse peso. Porque tudo que é conversado entre nós é conversado levando em consideração todos, e tenham certeza, é muito pensado e pesado, e todas as vezes que vamos fazer, tentamos fazer com respeito não só com uns aos outros dentro do mandato coletivo, como pensando em respeitar os grupos que se fazem representados por nós e não. Porque a gente tem noção que cada realidade, cada história de vida, traz a conexão com certos grupos e traz uma representação maior de certas questões. Mas a gente precisa, a todo momento, estar prestando atenção aos grupos que não são representados aqui. Então, por exemplo, nós não temos nenhuma pessoa surda no nosso grupo. E aí? Nós não temos nenhuma pessoa dependente de tratamento contínuo no SUS. Nós não temos nenhuma pessoa que tenha, por exemplo, questão de transfobia, que seja do universo trans, ou que seja de qualquer, por exemplo, moradores de rua. Nós não temos um representante no nosso grupo, mas nós precisamos levar em consideração essas pessoas. Então, a minha maior preocupação, mas também a minha maior tranquilidade, como é que eu vou dizer? Por ser a maior preocupação, e eu saber que não é a maior preocupação só minha, eu entendo que a gente vai tentar o máximo possível para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Então, dar voz a todos e nos fazer representantes daqueles que, de fato, necessitam, né? Então, é isso. Bom, a nossa live está chegando ao finalzinho, e antes de nós irmos embora e nos despedirmos, por gentileza, nós temos uma pergunta maravilhosa que foi feita para todos nós, pelo fato de sermos professores todos. Então, a pergunta é: o que você acha que ser educador interfere na sua forma de ver a política e o trato com a coisa pública? Então, vou lá para a Hilarina para a gente respeitar aquela ordenzinha que a gente estava seguindo. Hilarina, o que ser professor vai interferir nessa candidatura, nesse mandato? Da minha parte, eu acho que a forma de ver, de encarar a coisa pública é único para quem trabalha com educação, principalmente com a educação inclusiva, que é o que eu trabalho, e com educação pública. A gente vê muita coisa, a diversidade, as dificuldades, elas são mostradas para a gente ali quase que na marra. Quantas vezes, todos aqui somos educadores, eu duvido que tenha um aqui que não tenha, em algumas situações, ficado com a garganta apertada, aquele nó segurando o choro, por alguma coisa que viu ou que ouviu, que presenciou. Então, isso dá uma sensibilidade que eu acho que falta na política, não só municipal, como na política de uma forma geral no Brasil, infelizmente. Falta sensibilidade, falta humanidade na política, e eu acho que o fato da gente trabalhar com educação traz esse outro olhar, esse olhar mais humano, esse olhar mais para a pessoa e menos para as coisas, não coisificar as pessoas, não ver as pessoas como um veículo para conseguir as coisas, mas enxergar as pessoas como sujeitos de direito, como cidadãos que são. Muito obrigada. Agora para você, Stephanie, a mesma pergunta. O que você acha que ser educador interfere na sua forma de ver a política e o trato com a coisa pública? Então, como professor da rede pública, eu acho que eu enxergo muito o lado dos meus alunos e o lado da família dos meus alunos. Nós temos vários problemas de indisciplina, de um monte de ocorrências mesmo dentro da escola que são frutos da sociedade, são frutos de como a sociedade influencia na vida desses meus alunos. Então, assim, eu acho que a gente consegue, nós educadores, nós conseguimos ver como o poder público pode influenciar
de forma positiva ou de forma negativa também na vida dessas pessoas, dessas famílias, e são famílias variados níveis sociais, e eu acredito que a gente pode modificar a vida dessas pessoas, não só modificar, mas dar formas de como eles próprios podem modificar usando o poder público. Muito obrigada, Stephanie. Professor Luciano, mesma pergunta. O que você acha que ser educador interfere na sua forma de ver a política e o trato com a coisa pública? Olá, olá. Esse aqui é um cheque de 8.539 cruzeiros reais do Banco Banespa. Essa moeda não existe mais. Esse banco não existe mais. É de 8 de abril de 94. Esse aqui é o primeiro cheque que eu recebi como professor. Eu já tinha trabalhado em muitas coisas. Eu fui perseguido na Embraer, fui anistiado pela Constituição, isso em 88. Eu tive empresa própria. Eu trabalhei como gerente de livraria. Eu tinha uma trajetória profissional. Eu era contabilista com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. Cheguei a ter carteirinha da OAB, quando eu praticava estágio no 5º ano de Direito. Mas quando eu recebi esse cheque, ali eu tinha meu primeiro salário daquilo que eu sabia que era minha vocação. Ninguém fala, eu sou ator, eu sou engenheiro, eu sou coronel, eu sou enfermeiro, eu sou médico, com mais orgulho do que eu falo que eu sou professor. Pode ter tanto orgulho quanto, mas mais não tem. Então, eu acredito ter sido esse felizardo que conseguiu realizar na vida profissional aquilo que é a sua maior missão de vida. E envolver-me na política mais partidária, como estou me propondo agora, é a continuação disso. É para exercer esse olhar de quem entende que a vida é um processo. A política é um processo. As conquistas não caem prontas. Elas têm que ser buscadas, plantadas, construídas. E eu só fui perceber que nós somos um grupo de 5 educadores depois. Eu convidei gente que eu achava maravilhosa, competente, inteligente, briguenta, e eu não tinha me tocado que eram educadores. Eu acho que eles são competentes, briguentos, socialistas, brigadores, por serem educadores. Eu acho que a educação, o fato de sermos educadores, favorece com que nós tenhamos aquela capacidade de entender a necessidade da transformação social. E que essa transformação social não cai do céu. Ela é fruto de trabalho. E nós estamos aqui dispostos a trabalhar muito. Eu acho que é por aí. Muito obrigada, Luciano. Agora para o Luiz. Mesma pergunta, Lu. Oi. Estão me ouvindo? O que você acha que ser educador interfere na sua forma de ver a política e o trato com a coisa pública? Então, fica difícil até responder, porque todo mundo falou que eu fiquei por último. Não, você é o último, você não respondeu ainda, então fiquei penúltimo. Mas eu também acredito nessa questão do processo, né? Eu acredito que a política ela não pode se restringir à questão partidária e muito menos à questão eleitoral. Hoje, na nossa cidade, a gente está vendo uma correria de um monte de candidato, tá um negócio de adesivar carro, de amanhã vai ter churrasco, de não sei o quê. E aí eu olho e falo assim, gente, isso não é política. Ou pode ser, má política. Eu penso na política como um processo de transformação. Eu espero ainda contemplar essa nova realidade do Brasil, que eu estou agora me propondo a fazer parte dela, para transformá-la, no caso, de pessoas conscientes, de cidadãos e cidadãs que não negociam o seu voto por churrasco, não negociam o seu voto por R$50 no final de semana e adesivar o carro.
que negocia o seu voto, ou que vai instalar uma torre aqui, que vai dar um emprego, vem aqui. Uma pessoa hoje da minha família, ela encontrou comigo, e ela vota numa cidade vizinha aqui. Ela falou assim, olha, o fulano de tal que concorre à reeleição já autorizou a determinado candidato, se ganhar, a ter 200 cargos comissionados e distribuir. Então, esse tipo de coisa me faz cada dia mais querer estar na política. Dizer, gente, isso não é a boa política. Isso não transforma nada. A política se faz com cidadãos conscientes e cidadãs conscientes, com pessoas que estão ao lado do povo, que estão nessa questão da necessidade, igual você falou, dos entre-lugares, né? Do mendigo, do trans, da travesti, da prostituta, daquele menino que é preso, mas a mãe não tem condição, e não teve condição de criar. Quer dizer, toda uma situação que a Hilarina colocou. Eu também trabalho com educação especial e trabalho na periferia, né? Que aí é diferente, né? É a mesma coisa do feminismo, né? A Stephanie é feminista, né? Ela pode falar isso melhor que eu, com mais propriedade do que eu, né? Você pega lá a Angela Davis, você pega lá a Bell Hooks e a Ata Bra e outras teóricas. Uma coisa é o feminismo, e outra coisa é o feminismo negro. Uma coisa é o feminismo da Simone de Beauvoir, né? Ali, europeia. Tal. Outra coisa é o feminismo da África. Outra coisa é o feminismo dos países islâmicos. Ou seja, quer dizer, a gente não se define só por um rótulo. Então, uma coisa é a política. Outra coisa é você fazer a política nos lugares que ela precisa ser feita. Contemplando pessoas que às vezes não vão dar status nenhum e não vão render votos, mas a consciência e a noção de fazer o bem-estar e levar a essas pessoas a dignidade, a ampliação, né, ou a contemplação dos direitos de cidadania, isso não tem preço, né? A cidadania ela precisa ser exercida, conquistada, e é por isso que eu estou nesse coletivo. E esse coletivo, para mim, na verdade, ele é o princípio de algo que nós vamos continuar fazendo. Independente da cadeira lá na Câmara dos Vereadores da cidade de Resende, né? Independente disso, eu acredito que esse é um primeiro motor que despertou todos nós, e como você falou, Mariana, vão chegar mais pessoas, eu também acredito nisso, que esse mandato vai se multiplicar, a ideia vai se multiplicar, e nós vamos conseguir, né, fazer aquilo que nós estamos nos propondo nesse primeiro momento, que é dar voz e vez às pessoas que, historicamente, nessa cidade, marcada pelas oligarquias, pelas grandes famílias que sempre elegem seus candidatos, pelos grandes conglomerados econômicos, mas nós vamos chegar naqueles e naquelas que nunca tiveram voz e vez. E isso é só o começo de uma grande caminhada. Muito obrigada, Luiz. E aí, por último, fica para eu responder o que eu acho que ser educadora interfere na minha forma de ver a política e o trato com a coisa pública. Eu tive várias experiências como educadora. Então, eu estive com projetos sociais, como educadora social, eu já estive em sala de aula, eu já estive dando aula em espaços particulares, em espaços públicos. Então, a gente tem uma gama de coisas quando você fala a respeito da educação, né? Eu já estudei em faculdade particular, já estudei em faculdade pública, então a gente vê as diferenças. Tanto em relação à qualidade física dos ambientes, quanto em relação à qualidade dos profissionais que estão ali. Tudo interfere. E a realidade dos alunos interfere. Uma coisa que eu aprendi, e acho que é uma constante de aprendizado, a gente nunca vai deixar de aprender, é a empatia. Nem sempre é fácil a gente se desvincular daquilo que a gente está pensando, que a gente está sentindo. Mas quando você é professor, aquele momento que você está ali em sala de aula, você está com o seu aluno de uma maneira que não é só o que você está ensinando no quadro para ele. É a forma como você lida com ele dentro da sala de aula, é a forma como você percebe se ele está bem ou não. Então, assim, você ter essa conexão e entender que por mais pode ser aquela criancinha de 6, 7 anos,
ou um adulto, um senhor que está estudando já depois de mais velho, uma pessoa que está na idade apropriada, que a gente costuma dizer, né? Independente de quem seja aquela pessoa que está sentada ali, naquela cadeira na sala de aula, ou sentada na frente do computador na hora de ter aula, ela tem diversas coisas que, no percurso de vida dela e no seu cotidiano, que atravessam como ela está ali. Então, a política pública de educação, ela tem que levar em consideração se aquela criança e aquela família tem casa, se aquela criança e aquela família tem comida, se aquela criança e aquela família tem condição de se locomover na cidade, se a relação dentro daquela casa é uma relação saudável ou abusiva e como isso pode ser trabalhado e remediado, se na rua daquela criança, no bairro daquela criança, tem ou não asfalto, tem ou não energia, tem ou não água e saneamento. Então, tudo isso interfere na educação. E a forma como o educador se coloca na sala de aula tem que ser levando em consideração que aquele serzinho que está ali na frente dele, ele é um ser em formação? Sim. Mas quem ele é nesse momento já é um ser. Já é um ser que tem as suas questões e que tem a sua opinião e o seu jeito de ser. E quando a gente coloca uma coisa que, com certeza, todos os professores aqui, os professores que estão assistindo, quando a gente coloca diversas realidades diferentes dentro da mesma sala e tenta fazer com que isso vire um ambiente de aprendizado e de compartilhamento, e quando a gente consegue fazer essas barreiras caírem e a gente tornar aquilo ali um grupo que deseja aprender junto, nossa, é transcendente. E aí a pessoa se sente livre e incentivada a buscar o conhecimento, porque aquilo passa a ser algo precioso. Então, eu acho que a política tem que ser tão preciosa para a gente quanto a educação é. Porque é a oportunidade de estarmos juntos, conversando e desenvolvendo projetos e debatendo questões que vão ajudar todo mundo e com o máximo de empatia possível levar em consideração todas as pessoas que fazem parte dessa equação para a gente desenvolver o melhor trabalho possível. Não acredito que a gente vai fazer isso sem nenhum erro, né? Erros acontecem e eles vão existir na nossa caminhada, mas sempre com a intenção de fazer o melhor possível e abertos a ouvir. Como a gente já falou desde o início, o mandato coletivo, ele tem nós 5 agora, mas ele não precisa ter só 5 pessoas. A gente pode ter grupos de pessoas que se aproximam de nós para aconselhar, que se aproximam de nós para fiscalizar o nosso trabalho, para cobrar o nosso trabalho, para procurar saber do nosso trabalho, para sugerir possibilidades. Então, um mandato coletivo que seja um coletivo que está sempre aberto a crescer. Bom, eu me despeço aqui e vou pedir para cada um dos meus queridos co-candidatos se despedirem um pouquinho. Muito obrigada àqueles que deram uma passadinha aqui ou que tiveram a condição de assistir essa live toda e esperamos poder ter mais conversas e incluir mais pessoas nesse projeto. Hilarina, por favor. A Hilarina tá travadinha aqui para mim. Vou botar a Stephanie, tá, Stephanie? E aí depois a gente passa para ela. Vamos lá. Obrigada a todo mundo que assistiu, que vai assistir. Beijo, mãe, que estava aí me dando força. E espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. E qualquer coisa, nós estamos nas redes sociais, Plural Progressista de Resende. É só entrar lá, mandar mensagem ou comentar mesmo. A gente está sempre disposto a responder. E é isso, se cuidem, usem álcool gel. Luiz. Que
Eu tenho muito orgulho de estar participando desse grupo, muito mesmo. E sem querer menosprezar os outros candidatos, né? Esse grupo aqui, com certeza, é um dos melhores, é uma das melhores opções aqui para a cidade de Resende. E eu falo isso assim, até mesmo com muita tranquilidade, porque aqui mescla pessoas de várias áreas e a questão do plural e de ser coletivo abre esse leque de possibilidades. Então, quando você fecha num quadro só, com uma pauta única, que tem uma assessoria que vai distribuir, lotear cargo, você restringe a política a esse jogo que está aí. Agora, esse é um grupo que está aqui unido por ideias e querendo expandir essa ideia para toda uma Resende. Nós, talvez, a história vai contar isso que está acontecendo aqui, vai ficar para a história, porque é um passo que nós estamos dando que tende a reverberar, né, isso aí de uma forma muito grande. Então, eu agradeço, muito honrado de estar participando desse grupo de uma maneira muito tranquila e digo para vocês, assim, sem medo de errar, independente do que aconteça, a gente já é vitorioso, né? Só de estar aqui, de debater, de levar essa proposta da cidade nos conhecer, isso já é um passo enorme. Obviamente que nós queremos estar lá para que possamos efetivar essa questão, essa bandeira que nós carregamos, da transparência, da laicidade, da fiscalização, né? Nós queremos fazer isso por uma Resende inclusiva, por uma Resende de todos e todas. E é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. E eu quero pedir, por favor, para todo mundo que está assistindo aqui, você que está aí, por favor, replica esse link, divulga essa conversa, seja um multiplicador, uma multiplicadora. Cola no seu perfil, na sua timeline, manda para os seus amigos, manda para os seus contatos. As pessoas precisam conhecer esse grupo. As pessoas precisam entender que tem uma Resende que está querendo pensar diferente disso que nós temos visto até hoje. Muito obrigado. Está fechado o microfone. Larina travou. Larina travou. Então, vamos para o professor Luciano. Professor Luciano, sua despedida, por favor. Boa noite, boa noite. Olha, estar nesse grupo eu já manifestei que é motivo de muito prazer para mim. Mas eu queria aproveitar essa despedida, finalizando essa live, lembrando que nós somos de esquerda. E estar na esquerda é muito bom. É muito bom. É muito orgulho. Eu ouço alguém dizer que não existe mais esse negócio de direita e esquerda. Quem fala isso é de direita. Ou não sabe o que está falando. Que nós de esquerda sabemos exatamente o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. E nós temos orgulho de ser de esquerda. Dentro desse processo de ser de esquerda, ser uma coisa que nos dá muito orgulho, eu, particularmente, sou filiado ao PT e eu tenho puto orgulho desse partido. Que é muito humano, principalmente no sentido de ter suas falhas, seus tombos, seus erros, mas o conjunto da obra desse partido é o melhor governo que esse país já teve. Os 4 outros integrantes do grupo, eles não são filiados ao partido, mas eles são filiados à esquerda. Então, eu queria agradecer muito aos meus companheiros de partido que abrigaram essa proposta. Queria agradecer à esquerda em geral e a esse grupo em particular. E espero que a gente consiga levar aos eleitores o belo dessa proposta, para receber deles o apoio merecido. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Deixa eu tentar ver se a Larina consegue falar com a gente um pouquinho. Não rolou. Bom, mandato coletivo plural progressista concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores de Resende.
O nosso número é 13888 e vocês podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Compartilhem e deem like, por favor, e falem sobre essa ideia. O interessante é a gente falar sobre a ideia e conversar a respeito das possibilidades. Tchau, gente!